Meu filho trouxe estranhos para morar na minha casa. Eles estão pagando um bom aluguel, ele disse. Para quem? Perguntei. Seu silêncio me disse tudo. Quando a polícia chegou com o investigador de fraude, seu rosto empalideceu. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O cheiro da minha casa estava diferente. Não era o aroma de café fresco que eu sempre fazia pela manhã, nem o perfume de jasmim do meu jardim que entrava pelas janelas. Era o cheiro de estranhos. Larguei minhas malas no corredor e percebi vozes vindas da cozinha. 3 pessoas que nunca vi na vida estavam sentadas à mesa que meu falecido marido Antônio construiu com as próprias mãos. Uma mulher de cabelos pintados, um rapaz com tatuagens e uma senhora de idade avançada. Quem são vocês? Perguntei, meu coração acelerado. E o que fazem na minha casa? Os 3 se entreolharam confusos. O rapaz se levantou. A senhora é Dona Cecília. Sou Tiago, este é meu apartamento, quer dizer, eu aluguei o quarto. Já paguei 6 meses adiantado. Apartamento? Aluguel? Esta é minha casa, minha voz falhou. Não alugo quartos. A mulher mais velha se aproximou com um papel nas mãos trêmulas. Era um contrato com meu nome e uma assinatura que se parecia vagamente com a minha, mas não era. E meu filho Felipe aparecia como administrador da propriedade. Meu mundo começou a girar. 3 semanas. Tinha ficado apenas 3 semanas na casa da minha filha em Curitiba me recuperando de uma cirurgia no joelho. E agora estranhos moravam na minha casa em Niterói. Ouvi a porta da frente se abrindo. Felipe entrou carregando sacolas de supermercado e congelou ao me ver. Seu rosto moreno e palideceu. Mãe? Você voltou antes. Felipe, quem são essas pessoas? Por que estão dizendo que alugaram quartos na minha casa? Ele colocou as sacolas no chão lentamente, como quem ganha tempo. São inquilinos, mãe. A casa é grande demais para você sozinha, e eles estão pagando um bom aluguel. Algo na forma como ele evitava meu olhar acendeu um alarme dentro de mim. Por 32 anos, eu conhecia cada expressão do meu filho. Um bom aluguel? Perguntei, minha voz agora perigosamente calma. Para quem? O silêncio dele disse tudo. Vi os estranhos trocando olhares preocupados. A mulher de cabelo pintado começou a mexer nervosamente no celular. Dona Cecília, ela disse, liguei para meu primo que é advogado. Tenho comprovante de transferência, paguei 12 mil reais de adiantamento para seu filho. Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com mãos trêmulas. Senhora Cecília Rodrigues? Aqui é o detetive Augusto Meirelles, da Delegacia de Crimes Financeiros. Precisamos conversar sobre algumas transações suspeitas envolvendo seus documentos e sua propriedade. Estamos a caminho da sua residência. Olhei para Felipe, que ouvia minha conversa com olhos arregalados. Quando mencionei a polícia e o investigador de fraude, seu rosto foi perdendo toda a cor. O que meu único filho havia feito? Nem sempre fomos assim. Houve um tempo em que éramos uma família feliz, com risos que ecoavam pelas paredes desta casa em Niterói, com vista para a Baía de Guanabara. Antônio, meu marido, era professor universitário como eu. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, juntando cada centavo para comprar esta casa há 30 anos. Felipe nasceu no ano seguinte, e Júlia 5 anos depois. Nossos filhos cresceram correndo pelo jardim e dormindo ao som das ondas. As dificuldades começaram quando Antônio adoeceu. Um câncer que consumiu nossas economias e o levou embora em menos de um ano. Felipe tinha acabado de entrar na faculdade de administração, e Júlia ainda estava no ensino médio. Tudo vai dar certo, mãe, Felipe me disse no funeral, seu braço em volta dos meus ombros. E eu acreditei. Por um tempo, realmente deu. Felipe era brilhante na faculdade, conseguiu estágio em um banco e parecia destinado a uma carreira promissora. Júlia seguiu para medicina em Curitiba. Eu continuei lecionando português na escola estadual, esticando meu salário para manter tudo funcionando. As primeiras rachaduras apareceram quando Felipe perdeu o emprego no banco. Ele disse que foi um corte de pessoal, mas algo em seus olhos me fez duvidar. Logo depois,
Começou a trabalhar como corretor de imóveis. Os horários eram estranhos, às vezes sumia por dias. Quando questionado, ficava defensivo. Estou construindo minha carteira de clientes, mãe. Confia em mim. Naquela época, comecei a notar pequenos desaparecimentos. Dinheiro da minha carteira. A pulseira de ouro que Antônio me deu em nosso 20º aniversário. Pequenas quantias sumido da minha conta. Quando confrontei Felipe, ele chorou e confessou ter feito algumas apostas para multiplicar nosso dinheiro. Prometeu que pararia, que buscaria ajuda. E mais uma vez, acreditei. Depois me aposentei. O joelho que me incomodava há anos piorou, exigindo cirurgia. Júlia, agora médica em Curitiba, insistiu que eu ficasse com ela durante a recuperação. Vai ser bom para você sair um pouco de casa, mãe, ela disse. Felipe pode cuidar de tudo por algumas semanas. Na véspera da minha viagem, Felipe veio com uma ideia. Mãe, enquanto estiver fora, posso trazer um colega para ficar aqui? Ele está sem lugar e pagaria um aluguel que ajudaria nas despesas da sua cirurgia. Hesitei. A casa era meu único patrimônio, minha segurança. Não sei, filho. Confie em mim, mãe. Sei o que estou fazendo. Sou corretor, lembra? Vou cuidar de tudo. Aquelas palavras, confie em mim, quantas vezes as ouvi ao longo dos anos. E sempre cedi. Está bem, mas apenas uma pessoa, e só até eu voltar. Ele me abraçou forte, e senti aquela antiga conexão, aquele menino que prometia que tudo ficaria bem no funeral do pai. Como poderia imaginar que 3 semanas depois, ao voltar para casa mais cedo por causa de uma infecção na cicatriz, encontraria estranhos vivendo na minha casa e meu filho envolvido em um esquema que estava prestes a destruir tudo que construímos. O que aconteceu com aquele menino de olhos sinceros que prometeu que tudo ficaria bem? O detetive Augusto Meirelles não se parecia nada com os policiais das novelas. Era um homem baixo, de óculos redondos e cabelos grisalhos. Mas seus olhos, atentos como um gavião, não perdiam um detalhe enquanto percorriam minha sala de estar. Senhora Cecília, descobrimos seu nome em uma investigação sobre fraudes imobiliárias, explicou ele, sentado na poltrona onde Antônio costumava ler seus livros. Várias pessoas pagaram adiantamentos para alugar quartos e apartamentos em propriedades que não estavam realmente disponíveis. Ao seu lado, uma mulher de terno escuro tomava notas. Sou Débora Liz, investigadora de fraudes financeiras, apresentou-se com voz firme. Temos registros de pelo menos 8 transferências bancárias para uma conta em seu nome nos últimos 2 meses. 8? Olhei para os 3 inquilinos sentados desconfortavelmente no sofá. Onde estavam os outros 5? Felipe permanecia encostado na parede como se quisesse desaparecer dentro dela. Posso explicar tudo, murmurou. Estou ansiosa para ouvir, respondi, a voz trêmula de raiva e decepção. O detetive pigarreou. Senhor Felipe, o senhor está ciente que falsificar documentos e assinaturas é crime? Assim como apropriação indébita e estelionato. Não falsifiquei nada. Felipe protestou. Tenho procuração da minha mãe. Aquilo me atingiu como um soco. Que procuração? Nunca assinei procuração nenhuma. O rapaz tatuado, Tiago, levantou-se nervoso. Olha, eu só quero saber se tenho ou não lugar para morar. Paguei 10 mil reais por 6 meses. A senhora mais velha começou a chorar. Vendi meus móveis para me mudar para cá. Não tenho para onde ir. A mulher de cabelos pintados, que descobri se chamar Patrícia, mostrou-se o contrato para a investigadora. Assinamos tudo certinho, com firma reconhecida. Débora Liz examinou o documento com cuidado. Esta firma reconhecida está falsificada. E olhem este carimbo do cartório, não existe este número de registro. Meu coração afundou ainda mais. Felipe não apenas havia alugado minha casa sem permissão, havia falsificado documentos oficiais. Senhora Cecília, continuou o detetive, encontramos anúncios online oferecendo quartos neste endereço por valores bem abaixo do mercado, exigindo pagamento adiantado de 6 meses. Pelo menos 15 pessoas responderam a esses anúncios. Algumas foram recusadas depois de pagar taxas de inscrição. Outras pagaram e nunca receberam as chaves. E algumas, como vemos, realmente se mudaram. 15 pessoas? A sala começou a girar à minha volta. Mãe, não é bem assim. Felipe finalmente se aproximou, sua voz suplicante. Eu só queria ajudar com as contas,
criar uma renda para nós. Tudo ficou complicado, mas posso consertar. Consertar. A palavra saiu como um grito. Você fraudou pessoas, falsificou minha assinatura, transformou nossa casa em um golpe. Senhora, Débora interrompeu gentilmente, precisamos verificar suas contas bancárias e documentos. Há indícios de que sua identidade pode ter sido usada para outros fins além desta fraude imobiliária. Felipe empalideceu ainda mais. Naquele momento, percebi que o que estávamos vendo era apenas a superfície de algo muito pior. O que mais você fez, Felipe? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. Antes que ele pudesse responder, Débora recebeu uma ligação. Enquanto falava ao telefone, seu rosto ficava cada vez mais sério. Ela se virou para o detetive e sussurrou algo. Meirelles ajustou os óculos e encarou meu filho. Senhor Felipe Rodrigues, acabamos de confirmar que existem 5 cartões de crédito e 2 empréstimos pessoais em nome da sua mãe que foram abertos nos últimos 8 meses. O senhor sabe algo sobre isso? O silêncio na sala foi ensurdecedor. E naquele silêncio, percebi que o filho que eu conhecia tinha desaparecido há muito tempo. Você não vai dormir na cadeia, Cecília. Vai ficar aqui comigo até resolvermos essa bagunça. Iracema, minha amiga de 4 décadas, arrumava o quarto de hóspedes de seu apartamento em Icaraí enquanto eu permanecia sentada na beirada da cama, ainda atordoada. Felipe havia sido levado para depor. Os inquilinos estavam temporariamente autorizados a permanecer na casa até que a situação fosse esclarecida. E eu, aos 62 anos, estava praticamente desabrigada. Eu avisei sobre aquele menino, não avisei. Iracema continuou, sempre direta como uma flecha. Quando ele vendeu o carro que Antônio deixou para pagar aquelas dívidas urgentes. Quando as joias da sua mãe desapareceram. Quando? Chega, Iracema, implorei. Já entendi. Ela sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos enrugadas nas dela. Desculpe, querida. Mas agora precisamos ser práticas. Amanhã vamos ao banco verificar o estrago real. Meu celular tocou. Era Júlia, minha filha. Mãe. Acabei de receber uma ligação da polícia. O que está acontecendo? Felipe está preso. Expliquei tudo entre soluços. Júlia, sempre organizada, imediatamente entrou em modo de resolução de problemas. Estou pegando o primeiro voo para o Rio amanhã. E já contatei Dr. Mendonça, aquele advogado amigo do Paulo. Ele vai te encontrar no banco. Sua filha é esperta, comentou Iracema depois que desliguei. Igual ao pai. Na manhã seguinte, conheci Dr. Bernardo Mendonça, um advogado de cabelos brancos e terno impecável que emanava competência. No banco, a gerente Luciana nos recebeu com uma expressão preocupada. Dona Cecília, temos situações graves para discutir, disse ela, abrindo uma pasta. Além da sua conta corrente, foram abertas 2 contas poupança e uma conta investimento em seu nome no último ano. Temos registros de empréstimos, financiamentos e cartões de crédito. Os números que ela mostrou fizeram meu estômago revirar. Mais de 280 mil reais em dívidas. Isso é impossível, exclamei. Nunca assinei nada disso. Infelizmente, temos sua assinatura em todos os documentos, Luciana explicou. E reconhecimento facial para as operações online. Reconhecimento facial. Dr. Mendonça questionou. Sim, pelo aplicativo. Temos registros de validação biométrica. Quando eu estava sedada após a cirurgia, sussurrei, lembrando. Felipe ficava mexendo no meu celular, dizendo que estava ajudando com as contas. Dr. Mendonça tomou notas furiosamente. Vamos contestar tudo isso. Solicitarei perícia nas assinaturas imediatamente. Ao sairmos do banco, uma figura familiar esperava na calçada. Renato, um dos inquilinos mais jovens da minha casa. Dona Cecília, posso falar com a senhora? Ele parecia nervoso. Tem algo que a senhora precisa saber. Dr. Mendonça ficou defensivo. Qualquer comunicação deve ser feita através dos canais apropriados. Por favor, insistiu Renato. Não sou quem vocês pensam. Trabalho para a imobiliária Novo Horizonte. Estávamos investigando anúncios falsos que estavam prejudicando nossos negócios. Quando vi o anúncio da sua casa, parecia suspeito demais. Decidi me passar por interessado para coletar provas. Por que não foi diretamente à polícia? Questionei. Fui,
mas precisavam de evidências concretas. Então decidi me infiltrar. Ele tirou um cartão do bolso. Esse é meu supervisor, pode confirmar. E tenho gravações das minhas conversas com seu filho e com outro homem. Um tal de Marcelo. Aquele nome me atingiu como um raio. Marcelo Dantas. O amigo que havia aparecido na vida de Felipe há 2 anos, sempre bem vestido, sempre com planos de negócios brilhantes. Marcelo está envolvido nisso? Perguntei, sentindo o chão sumir sob meus pés. Envolvido? Dona Cecília, ele é o cérebro da operação. Seu filho é só a fachada. Dr. Mendonça pegou o cartão. Vou verificar sua história. Se for verdade, precisará depor formalmente. Enquanto caminhávamos para o carro, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Senhora Cecília. A voz era grave, controlada. Aqui é Marcelo Dantas. Creio que temos um problema em comum, seu filho. Precisamos conversar antes que ele cometa mais erros. Olhei para Dr. Mendonça, que fez sinal para eu continuar a conversa enquanto gravava com seu celular. Onde? Perguntei simplesmente. Café Marítimo, no shopping. Em 1 hora. Venha sozinha. É do interesse do Felipe. Quando desliguei, Dr. Mendonça balançou a cabeça. Não vai sozinha. Isso é claramente uma armadilha. Mas se não for, respondi, pensando em meu filho. Se esse homem for realmente quem está manipulando Felipe, tenho que saber. Então não iremos sozinhos, disse uma voz atrás de nós. Era detetive Meirelles, que aparentemente nos seguirá discretamente. A senhora vai, mas nós estaremos por perto. É hora de descobrir com quem realmente estamos lidando. Enquanto nos preparávamos para o encontro, uma coisa ficava clara. Nesta história, os verdadeiros vilões e heróis ainda estavam se revelando. E meu filho estava preso em algum lugar entre esses 2 mundos. O café marítimo estava quase vazio àquela hora da tarde. O cheiro de café recém-passado misturava-se com o aroma salgado que vinha da Bahia. Sentei-me em uma mesa ao fundo, como Marcelo havia instruído. O detetive Meirelles estava disfarçado como um senhor lendo jornal a 2 mesas de distância. Dr. Mendonça e Renato aguardavam no carro, no estacionamento. Ele chegou exatamente na hora. Marcelo Dantas era exatamente como eu imaginava. Alto, elegante, com um sorriso que não alcançava os olhos. Parecia saído de um comercial de relógios caros. Senhora Cecília, ele se inclinou para beijar minha mão, um gesto teatral. Finalmente nos conhecemos. Felipe falou muito sobre a senhora. Curioso, respondi, retirando minha mão. Ele quase nunca falou de você. Marcelo sorriu, pedindo um café expresso ao garçom sem nem olhar para o menu. Seus movimentos eram calculados, precisos. Vamos direto ao ponto, disse ele. Seu filho está em problemas. Graves problemas. Problemas que você criou. Ele ergueu as sobrancelhas perfeitamente aparadas. Que eu criei. Senhora Cecília, seu filho veio até mim desesperado há 2 anos. Devia a agiotas, tinha fraudado relatórios no banco onde trabalhava. Foi demitido por justa causa, sabia disso? Não, claro que não sabia. Cada palavra era como uma agulha. Está mentindo. Por que mentiria? Felipe é um bom garoto com péssimas decisões. Ofereci a ele um caminho para pagar suas dívidas. Negócios imobiliários legítimos, no início. Mas ele ficou criativo. O garçom trouxe o café. Marcelo tomou um gole, seus olhos nunca deixando os meus. A operação com sua casa? Ideia dele. Os empréstimos em seu nome? Também. Tenho tudo registrado, todas as conversas. Felipe agiu por conta própria. Por que está me contando isso? Perguntei, meu coração batendo forte. Porque a polícia está chegando perto demais de outros empreendimentos. Seu filho está prestes a fazer um acordo, e não posso permitir isso. Então era isso. Não estava ali para me ajudar, mas para se proteger. O que quer de mim? Convença Felipe a assumir toda a culpa. Em troca, pagarei todas as suas dívidas. Sua casa continuará sua, seus inquilinos receberão o dinheiro de volta. Tudo volta ao normal. E meu filho vai para a cadeia no seu lugar. Ele deu de ombros elegantemente. Por alguns anos, talvez. Mas estará vivo. Caso contrário. A ameaça pairou no ar como veneno.
Está ameaçando meu filho, minha voz falhou. Estou oferecendo uma saída. Felipe conhece muita gente perigosa agora. Gente que não hesita em resolver problemas. Minhas mãos tremiam tanto que tive que colocá-las sob a mesa. Preciso pensar. Tem 24 horas. Marcelo se levantou, deixando dinheiro para o café. Ah, e não se preocupe com o detetive fingindo ler jornal. Já o notei. Diga a ele que não encontrará nada que me ligue a isso. Sou muito cuidadoso. Quando ele saiu, Meirelles veio rapidamente à minha mesa. Gravamos tudo, disse ele. Mas ele tem razão. É cuidadoso. Precisamos de mais. Ele ameaçou meu filho, sussurrei. E confessou participação em esquemas ilegais. Isso nos dá base para aprofundar a investigação. Naquela noite, Júlia chegou de Curitiba. Contei tudo a ela, Iracema, Dr. Mendonça e Renato na sala de Iracema. Precisamos falar com Felipe, insistiu Júlia. Talvez ele tenha provas contra esse Marcelo. Ele tem, disse Renato inesperadamente. Todos se voltaram para ele. Felipe me mostrou um pendrive uma vez, quando estava bêbado. Disse que era seu seguro de vida. Mencionou documentos, transferências, nomes. Onde está esse pendrive? Perguntou Meirelles, que havia se juntado a nós. Na casa de Dona Cecília, escondido no quarto dele. Dentro de um urso de pelúcia velho. O urso de pelúcia. Bartolomeu. O ursinho que Antônio deu a Felipe quando ele tinha 5 anos. O único objeto de infância que meu filho nunca abandonou. Precisamos desse pendrive, disse Dr. Mendonça. É a melhor chance de Felipe. E como vamos pegá-lo? Perguntou Iracema. A casa está cheia de estranhos. Não todos estranhos, disse Renato com um pequeno sorriso. Posso entrar sem levantar suspeitas. Mas precisarei de ajuda. Um plano começou a se formar. Enquanto discutíamos detalhes, meu celular tocou. Era Felipe, ligando da delegacia. Mãe, sua voz estava quebrada, irreconhecível. Me perdoa. Marcelo me procurou. Disse que falou com você. Filho. Não faz o que ele pediu. Por favor. Eu mereço pagar pelo que fiz. Pela primeira vez em anos, ouvi sinceridade na voz do meu filho. E naquele momento, soube que ainda havia esperança para ele. Se conseguíssemos sobreviver às próximas 24 horas. Vamos tirar você dessa, filho, prometi, sabendo que seria a batalha mais difícil da minha vida. A chuva caía implacável sobre Niterói quando chegamos à delegacia. Felipe estava sentado numa sala pequena, com olheiras profundas e barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Dr. Mendonça entrou comigo, enquanto Júlia esperava do lado de fora. A advogada designada para Felipe também estava presente, uma mulher jovem de expressão severa. 5 minutos, avisou o guarda. Felipe levantou os olhos lentamente. Quando me viu, seu rosto se contorceu numa expressão de vergonha tão intensa que quase não suportei. Mãe. Estamos aqui para ajudar, interrompi, sem conseguir lidar com suas desculpas naquele momento. Felipe, precisamos saber do pendrive. Seus olhos se arregalaram. Como você? Renato nos contou. O pendrive no Bartolomeu. É verdade. Tem provas contra Marcelo. Felipe olhou nervosamente para os cantos da sala, como se procurasse câmeras ou microfones. Sim, sussurrou finalmente. Copiei tudo o que pude nos últimos meses. E-mails, transferências, lista de clientes, outros colaboradores. Marcelo é apenas a ponta do iceberg, mãe. Por que copiou essas informações? Perguntou o Dr. Mendonça. Porque percebi onde estava me metendo. No começo, eram apenas pequenos golpes imobiliários. Anúncios falsos, depósitos calção que nunca seriam devolvidos. Mas então descobri o que acontecia nos bastidores. Felipe engoliu em seco. Lavagem de dinheiro. Muito dinheiro. De tráfico, contrabando. Fechei os olhos por um momento. Meu filho tinha se envolvido com o crime organizado. E quando quis sair? Marcelo disse que eu sabia demais. Que tinha 2 opções, continuar ou desaparecer. Felipe olhou diretamente para mim. Foi quando comecei a guardar informações. Como seguro. Mas continuou com os golpes, acusei. Estava desesperado. As dívidas com o jogo só aumentavam. Os agiotas ameaçavam não só a mim,
mas a você também. Então decidi usar minha casa, meu nome, minha identidade. Ele abaixou a cabeça. Achei que conseguiria consertar tudo antes que você descobrisse. Pagar as dívidas, devolver o dinheiro dos aluguéis. Mas tudo desandou quando você voltou mais cedo. Dr. Mendonça se inclinou. Felipe, esse pendrive pode salvar sua vida. Marcelo deu um ultimato para sua mãe. Ou você assume toda a culpa, ou sofrerá consequências. Ele vai me matar de qualquer jeito, Felipe murmurou. Sabe que tenho esse material. Não se conseguirmos primeiro, falei com firmeza. Renato vai entrar na casa hoje à noite para pegar o pendrive. Não vai funcionar, Felipe balançou a cabeça. Marcelo provavelmente já mandou alguém revistar meu quarto. Um calafrio percorreu minha espinha. Tem mais alguém na casa? Além dos inquilinos que conhecemos. Patrícia, ele respondeu. A de cabelo pintado. Não é uma inquilina comum. Trabalha para Marcelo. Dr. Mendonça imediatamente pegou o telefone e saiu da sala para avisar ao detetive Meireles. Fiquei sozinha com meu filho. Por quê, Felipe? Seu pai e eu te demos tudo. Não é sobre o que vocês me deram, ele respondeu, a voz embargada. É sobre quem eu me tornei quando o pai morreu. Não consegui lidar com a dor, com a responsabilidade. O jogo parecia uma fuga, depois virou uma prisão. E agora todos estamos presos com você, conclui. O guarda abriu a porta. Tempo esgotado. Antes de sair, Felipe segurou meu pulso. Mãe, tem uma coisa que você precisa saber. Sobre a procuração. A falsificada. Não é bem assim. Lembra quando você estava no hospital, depois da queda no banheiro, ano passado? Você assinou vários documentos, um deles era uma procuração real. Mas limitada, só para cuidar das contas enquanto estivesse internada. Eu ampliei os poderes depois. A memória voltou como um tapa. Eu assinando papéis sem ler direito, confiando cegamente no meu filho. Por que está me contando isso agora? Porque preciso que entenda. Comecei com pequenas mentiras, pequenos desvios. Cada passo parecia justificável no momento. Até que, me perdi completamente. Quando saí da sala, encontrei Júlia no corredor, o rosto tenso. E então? O pendrive existe, respondi. Mas há complicações. Precisamos falar com Meireles agora. No caminho para a saída, Dr. Mendonça nos alcançou. Temos um problema. Acabei de falar com Renato. Alguém revirou o quarto de Felipe. O urso de pelúcia foi encontrado rasgado. Meu coração afundou. O pendrive desapareceu. Naquele momento, meu celular tocou. Número desconhecido, mais uma vez. Procurando por isso, Dona Cecília. A voz de Marcelo soava divertida. Um urso de pelúcia, sério? Seu filho precisa ser mais criativo com esconderijos. O que você quer? Perguntei, o desespero tomando conta de mim. Mudança de planos. Me encontre em 1 hora no Mirante da Boa Viagem. Sozinha. Traga os documentos que o detetive recolheu ontem. Todas as cópias. E se eu não for? Aí o conteúdo deste pendrive vai se tornar muito interessante para certas pessoas que não apreciam traidores. Seu filho não passaria da semana. A ligação foi encerrada. Olhei para Júlia e Dr. Mendonça, o terror estampado em meu rosto. Ele tem o pendrive, sussurrei. E agora quero os documentos da investigação. A chuva continuava caindo, implacável como o destino que parecia nos engolir a todos. O Mirante da Boa Viagem, normalmente cheio de turistas admirando a vista da Baía de Guanabara, estava deserto sob a chuva torrencial. Meu guarda-chuva era inútil contra o vento que jogava água em todas as direções. Estava ensopada e tremendo, mas não apenas pelo frio. Detetive Meireles havia sido contra o plano. É muito perigoso, Dona Cecília. Este homem está desesperado. E meu filho também está em perigo, argumentei. Não temos escolha. Relutantemente, ele me entregou uma pasta com cópias dos documentos, não os originais, claro. Um microfone discreto foi colocado na gola do meu casaco, e policiais à paisana se posicionaram estrategicamente pela área. Mas sob aquela chuva, eu duvidava da eficácia de qualquer equipamento eletrônico ou vigilância. Um carro preto parou a poucos metros. Marcelo saiu.
protegido por um guarda-chuva grande segurado por um homem corpulento que permaneceu ao lado do veículo. Pontual, Dona Cecília. Admiro isso em uma mulher. Seu sorriso era frio como a chuva. Trouxe o que pediu, mostrei a pasta protegida em um saco plástico. Onde está o pendrive? Primeiro os documentos. Primeiro o pendrive, insisti. Ou não há acordo? Ele riu, genuinamente divertido. A senhora tem coragem. Entendo de onde Felipe tirou sua ousadia. Marcelo fez um gesto, e o homem corpulento trouxe um pequeno envelope. Simultaneamente, então, nos aproximamos. Troquei a pasta pelo envelope, minhas mãos trêmulas. Dentro havia um pendrive azul com um arranhão na lateral, exatamente como Felipe havia descrito. Satisfeita? Perguntou Marcelo, folheando os documentos dentro do saco plástico. Agora precisamos discutir os próximos passos. Seu filho. Foi interrompido pelo toque do próprio celular. Ao verificar a mensagem, sua expressão mudou. Esperta, Dona Cecília. Muito esperta. Seu tom agora era gelado. Acaba de chegar um mandado de busca e apreensão no meu escritório. Coincidência, não? Meu coração disparou. O plano era simplesmente mantê-lo ocupado enquanto Meirelles conseguia o mandado judicial com base nas gravações anteriores. Não sei do que está falando. Claro que não. Marcelo fez um gesto para o homem corpulento, que começou a se aproximar. Acha mesmo que eu traria o verdadeiro pendrive? Que negociaria de boa fé depois da sua armadilha no café? Olhei para o pendrive em minha mão, percebendo o erro fatal. Era uma isca. Onde está o verdadeiro? Em lugar seguro. E agora, precisamos ter uma conversa diferente sobre consequências. O homem corpulento estava a poucos passos de mim quando ouvimos sirenes ao longe. Marcelo olhou ao redor, calculando suas opções. Isso não termina aqui, ameaçou ele, recuando para o carro. Diga ao seu filho que nossa conversa pendente acontecerá muito em breve. Eles partiram em alta velocidade, derrapando na pista molhada. Segundos depois, viaturas policiais passaram em perseguição. Fiquei parada na chuva, segurando um pendrive falso e com a terrível certeza de que a situação havia piorado drasticamente. De volta ao apartamento de Iracema, o caos era completo. Júlia gritava ao telefone com alguém da delegacia. Dr. Mendonça tentava contato com o juiz que havia emitido o mandado, e Renato parecia devastado. Foi minha culpa, ele repetia. Deveria ter verificado o quarto mais cedo. A operação no escritório de Marcelo foi um fracasso, informou Meirelles ao chegar. Quando chegamos, encontramos apenas alguns funcionários regulares. Nenhum documento comprometedor, nenhum computador com informações relevantes. Ele estava preparado. E Felipe? Perguntei, tremendo apesar do banho quente e das roupas secas. Transferido para uma cela de segurança máxima. Marcelo tem conexões dentro do sistema prisional. Não podemos arriscar. Júlia desligou o telefone, pálida. Acabei de falar com o delegado. A fiança de Felipe foi negada. E tem mais. Descobriram uma conta no exterior em seu nome, com depósitos suspeitos. Impossível, protestei. Felipe mal conseguia gerenciar sua própria conta corrente. Exatamente, disse Dr. Mendonça. Marcelo está montando um caso contra ele, transformando-o no único culpado. Sentei-me pesadamente, a exaustão finalmente me vencendo. O que fazemos agora? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Até a Iracema, sempre pronta com soluções práticas, parecia sem respostas. Foi Renato quem finalmente falou. O pendrive verdadeiro. Todos olhamos para ele. Felipe me disse uma vez, bêbado, que tinha outro esconderijo. Algo sobre onde tudo começou. Não entendi na época. Onde tudo começou, repeti, tentando decifrar. O vício em jogos? A faculdade? O banco? Ou algo mais pessoal, sugeriu Júlia leitamente. Mãe, onde Felipe guardava seus segredos quando era criança? A memória surgiu de repente, Felipe com 8 anos, escondendo seus pequenos tesouros em um lugar que julgava secreto. A caixa de energia do quintal, sussurrei. Ele afrouxava o parafuso da tampa e escondia coisas lá dentro. Achava que ninguém sabia. Vale a pena verificar, disse Meirelles, levantando-se. Vamos agora. Espere, interrompeu Iracema.
Se Marcelo está vigiando a casa, estaremos entregando o último trunfo que temos. Ela estava certa, é claro. Precisávamos de um plano melhor. E precisávamos rápido, antes que Marcelo completasse sua estratégia de transformar meu filho no único responsável por tudo. Enquanto discutíamos possibilidades, meu celular tocou mais uma vez. Atendi com mãos trêmulas. Cecília Rodrigues. Uma voz feminina, desconhecida. Sim. Aqui é Patrícia. A inquilina Polto. Sua voz estava teixa, quase sussurrando. Não tenho muito tempo. Estou saindo do esquema. Por quê? Porque Marcelo enlouqueceu. Está queimando provas, eliminando testemunhas. Ouvi coisas sobre seu filho. Não concordo com isso. Meu sangue gelou. O que ouviu? Um acidente na prisão está sendo arranjado. Amanhã. Olhei para os outros na sala, o terror evidente em meu rosto. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque tenho uma filha também. E se alguém fizesse isso com ela? Ela respirou fundo. Sei onde está o verdadeiro pendrive. E estou disposta a entregá-lo a você. Mas tem que ser agora. Antes que ele descubra. Era muito conveniente. Possivelmente outra armadilha. Mas que escolha tínhamos? Onde? Perguntei finalmente. Parque São Francisco, em 20 minutos. Venha com o detetive, sei que ele está com você. Ninguém mais. Quando desliguei, todos me olhavam expectantes. Pode ser uma armadilha, advertiu Meirelles. Ou nossa única chance de salvar Felipe, respondi. Em meio ao caos daquela noite, uma certeza crescia em mim. Independente do resultado, nada seria como antes. A tempestade que começara com estranhos em minha casa estava prestes a atingir seu auge devastador. O Parque São Francisco estava silencioso àquela hora da noite, iluminado apenas por postes de luz que criavam círculos amarelados no caminho úmido. A chuva havia diminuído para uma garoa fina que brilhava contra a luz. Meirelles estacionou o carro policial descaracterizado a uma distância segura. Policiais à paisana já estavam posicionados estrategicamente pelo parque. Lembre-se, disse o detetive, verificando seu coldre, não tome nenhuma iniciativa sozinha. Estamos lidando com criminosos profissionais. Assenti, sentindo o peso do momento. Caminhamos até o local combinado, um conjunto de bancos próximo ao lago artificial. Patrícia já estava lá, sozinha, olhando nervosamente ao redor. Vestia uma capa de chuva escura e mantinha as mãos nos bolsos. Você veio, disse ela quando nos aproximamos. E trouxe companhia, como pedi. Onde está o pendrive? Perguntou Meirelles diretamente. Patrícia olhou ao redor mais uma vez antes de tirar um pequeno objeto do bolso. Era idêntico ao falso que Marcelo me entregará, exceto por uma pequena etiqueta com a letra F escrita à mão. Felipe marcava todas as coisas dele assim desde criança, murmurei, reconhecendo a caligrafia do meu filho. Como conseguiu isso? Questionou Meirelles, pegando o pendrive com cuidado. Marcelo me mandou revistar a casa depois que descobriu sobre o esconderijo do urso. Encontrei este na caixa de energia do quintal. Como você suspeitava, ela olhou para mim. Mas não entreguei a ele. Por quê? Porque vi o que estava acontecendo. Entrei nesse esquema precisando de dinheiro, achando que eram apenas golpes pequenos. Mas Marcelo está eliminando todos que podem testemunhar contra ele. Começando pelo seu filho. Precisamos verificar o conteúdo, disse Meirelles, já se dirigindo ao carro. Não temos tempo, Patrícia insistiu. Vocês não entenderam. O acidente de Felipe está programado para as primeiras horas da manhã. Como podemos acreditar em você? Perguntei, a suspeita ainda forte. Ela tirou o celular do bolso e mostrou mensagens de texto. Conversas com Marcelo e outros envolvidos no esquema. Estou me arriscando aqui. Se Marcelo descobrir que entreguei isso a vocês, serei a próxima acidente. Mas não posso ter a morte de um filho na minha consciência. Meirelles fotografou rapidamente as mensagens enquanto eu processava a informação. Patrícia parecia genuinamente assustada. Tem mais, continuou ela. Marcelo não é o topo da cadeia. Ele responde a pessoas poderosas, gente com conexões políticas. É por isso que se sente intocável. Precisamos desses nomes, disse Meirelles. Estão no pendrive, junto com todas as operações financeiras dos últimos 3 anos. Felipe não era apenas um laranja, era o responsável por documentar tudo para Marcelo.
Uma espécie de contador do crime. O som de um galho quebrando nos fez virar rapidamente. Patrícia empalideceu. Alguém me seguiu, sussurrou. Tenho que ir. Espere, segurei seu braço. Venha conosco. Podemos protegê-la. Ela hesitou, visivelmente considerando a oferta. Nesse momento, Meirelles recebeu um alerta pelo rádio. Veículo suspeito se aproximando do perímetro sul e formou a voz. 2 ocupantes. Vamos, ordenou Meirelles, segurando firmemente o pendrive. Corremos para o carro, com Patrícia nos acompanhando relutantemente. Enquanto nos afastávamos, vi pelos retrovisores faróis se acendendo e um veículo escuro entrando no parque. Precisamos ir direto à delegacia, disse Meirelles. Verificar o pendrive e tomar providências para garantir a segurança do Felipe. No caminho, ele fazia ligações, mobilizando equipes, solicitando reforços na segurança da prisão. Patrícia permanecia calada no banco traseiro, olhando constantemente para trás. Se o que está nesse pendrive for tão sério quanto parece, comentou Meirelles, podemos estar diante de um dos maiores escândalos financeiros dos últimos anos. Na delegacia, fomos levados a uma sala reservada. Júlia, Dr. Mendonça e Renato já nos esperavam, tendo sido contatados durante o trajeto. Iracema ficará em casa, preparando um quarto para Patrícia, que agora seria testemunha protegida. Um técnico forense conectou o pendrive a um computador isolado da rede. O conteúdo começou a aparecer na tela: planilhas, documentos digitalizados, gravações de áudio. Meu Deus, murmurou o técnico enquanto navegava pelos arquivos. Há registros de movimentações de mais de 50 milhões de reais aqui. Transações internacionais, compra de imóveis com dinheiro de origem suspeita, subornos a fiscais. E então, apareceram os nomes. Empresários conhecidos. Um juiz aposentado. 2 políticos. Um delegado da Polícia Civil. Meirelles passou a mão pelos cabelos grisalhos. Isso explica como eles conseguiram operar por tanto tempo sem serem pegos. Júlia se aproximou, colocando a mão no meu ombro. E Felipe? Como isso o afeta? Ele aparece em muitos documentos, explicou o técnico, mas principalmente como intermediário. E há várias mensagens aqui que mostram claramente que ele estava sendo coagido em muitas situações. Não isenta sua culpa, ponderou o Dr. Mendonça, mas certamente apresenta atenuantes. E mais importante, demonstra que ele não é o cérebro da operação. Enquanto o técnico continuava explorando os arquivos, Meirelles foi verificar a segurança de Felipe. Voltou minutos depois, o rosto tenso. Acabam de transferir Felipe para a enfermaria da prisão. Aparentemente, ele caiu na cela e precisa de observação médica. Está começando, sussurrou Patrícia. É assim que fazem. Já enviei uma equipe para lá, garantiu Meirelles. E estamos preparando uma operação conjunta com a Polícia Federal para amanhã cedo. Vamos pegar Marcelo e os outros envolvidos simultaneamente, antes que possam destruir mais provas. Júlia, sempre prática, interveio, e enquanto isso, como garantimos que Felipe sobrevive à noite? Meirelles hesitou. Oficialmente, não podemos fazer muito mais além do que já estamos fazendo. E extraoficialmente, pressionei. Ele me olhou por um longo momento. Precisaríamos de uma autorização judicial para transferência imediata por risco à integridade física. Mas a essa hora. Conheço a juíza plantonista, interrompeu o Dr. Mendonça, já pegando o telefone. Deve-me alguns favores. Enquanto ele se afastava para fazer a ligação, olhei para o relógio, 23h42. A noite seria longa, e o amanhecer traria uma batalha decisiva. Vamos conseguir, mãe. Júlia apertou minha mão. Felipe vai ficar bem. Queria acreditar nela. Realmente queria. Mas depois de tudo que descobrimos, uma coisa ficava clara. Estávamos enfrentando pessoas que não hesitariam em matar para proteger seus segredos. E meu filho estava no centro da tempestade. A estratégia estava traçada. Os peões posicionados. Restava saber se seríamos rápidos o suficiente para vencer essa corrida contra o tempo, e contra um inimigo muito mais poderoso e conectado do que jamais imaginamos. A madrugada se arrastava como uma eternidade. Dr. Mendonça conseguirá a autorização judicial para transferir Felipe para uma cela de segurança máxima, com vigilância constante. Mas a burocracia do sistema prisional criava obstáculos a cada passo.
Estou protelando de propósito, concluiu Meirelles enquanto aguardávamos na delegacia. Alguém dentro do sistema está trabalhando para Marcelo. Patrícia, que havia sido formalmente registrada como testemunha protegida, confirmou, o delegado Santos. Ele aparece nas listas do pendrive. Provavelmente está tentando ganhar tempo. A menção ao delegado Santos fez Meirelles empalidecer. Mauro Santos? O chefe da divisão de crimes financeiros. Sim, respondeu Patrícia. Ele recebe pagamentos mensais há pelo menos 2 anos. Meirelles imediatamente pegou o telefone, convocando o juiz plantonista para autorizar uma operação de emergência, contornando a hierarquia normal. Isso vai me custar o distintivo, murmurou ele. Mas não há alternativa. Enquanto esperávamos, o técnico forense continuava analisando o conteúdo do pendrive. De repente, ele nos chamou com urgência. Encontrei algo estranho. Alguns arquivos foram modificados recentemente, nas últimas 48 horas. Como assim? Perguntei, aproximando-me da tela. Documentos que implicam Felipe foram alterados. Assinaturas foram adicionadas digitalmente, datas foram mudadas. Ele apontou para metadados na tela. Há uma trilha de edição clara aqui. Estão forjando provas contra ele, concluiu Júlia. Preparando-o para ser o bode expiatório. O técnico continuou navegando pelos arquivos. Tem algo mais. Um vídeo, gravado há uma semana. Ele clicou no arquivo. A imagem mostrava Felipe em um restaurante elegante, aparentemente escondido, filmando com seu próprio celular. Na mesa à frente, Marcelo conversava com um homem mais velho, de cabelos grisalhos e terno impecável. É o delegado Santos, identificou Meirelles. A conversa era incriminadora. Falavam abertamente sobre a operação de lavagem de dinheiro, sobre como silenciar testemunhas problemáticas. E então, o golpe mais devastador. E quanto ao garoto? Perguntou Santos. Está ficando instável. Felipe. Marcelo riu. É nosso plano B. Se algo der errado, ele assume tudo. Já temos documentos preparados, assinaturas, confissões. O típico criminoso arrependido. E se ele não cooperar? Bem, acidentes acontecem. Especialmente na prisão. Senti meu sangue gelar. Era a confirmação definitiva do que suspeitávamos. E a mãe, continuou Santos. Aquela professora pode ser um problema. Marcelo tomou um gole de vinho. Dona Cecília, uma senhora ingênua. Confia cegamente no filho. Quando perceber o que aconteceu, será tarde demais. As palavras me atingiram como lâminas. Não apenas planejavam destruir meu filho, mas contavam com minha suposta ingenuidade como parte do plano. Temos que mostrar isso ao juiz imediatamente, declarou o Dr. Mendonça. É a prova definitiva da conspiração. Nesse momento, Meirelles recebeu uma ligação. Seu rosto enrijeceu enquanto ouvia. Quando? Perguntou ele. Entendo. Estamos indo. Desligou e nos encarou com expressão grave. Felipe foi atacado na enfermaria. 2 detentos conseguiram acesso à área restrita. Os guardas intervieram, mas ele está ferido. Estão levando-o para o hospital agora. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. Júlia me segurou quando minhas pernas fraquejaram. Quão grave? Consegui perguntar. Ferimentos por arma branca. Estável, mas perdendo sangue. Saímos em disparada para o hospital. No carro, Meirelles organizava pelo rádio uma escolta policial e segurança reforçada para a ala hospitalar onde Felipe seria tratado. Precisamos ser mais espertos, disse Júlia. Eles claramente têm gente infiltrada em todos os lugares. Uma ideia começou a se formar em minha mente. E se utilizássemos isso a nosso favor? Todos me olharam, intrigados. Deixe que pensem que conseguiram. Que Felipe está morrendo, ou morto. Ganharíamos tempo para organizar a operação contra Marcelo e os outros. Meirelles considerou a proposta por um momento. Notícia falsa. Poderia funcionar. Se eles acreditarem que eliminaram a ameaça, baixarão a guarda. Mas precisamos ter certeza que Felipe estará realmente seguro, insistiu Júlia. Hospital São Lucas, sugeriu Dr. Mendonça. Tenho contatos lá. Podemos transferi-lo secretamente e divulgar que ele continua no hospital público em estado crítico. O plano começava a tomar forma. Mas precisávamos agir rápido.
No hospital, a cena era caótica. Felipe havia acabado de entrar na cirurgia. Os médicos nos informaram que os ferimentos eram graves, mas não fatais. 2 facadas no abdômen, nenhum órgão vital atingido. Ele teve sorte, comentou o médico. Se a lâmina tivesse entrado 2 centímetros mais à esquerda, teria atingido a artéria femoral. Sorte? Ou incompetência dos assassinos contratados? De qualquer forma, era nossa oportunidade. Com a ajuda de Dr. Mendonça, iniciamos os arranjos para a transferência sigilosa. Oficialmente, Felipe permaneceria naquele hospital, em estado grave. Na realidade, seria transferido para uma ala privada do Hospital São Lucas, sob nome falso, assim que estivesse estável. Enquanto Júlia e Dr. Mendonça cuidavam da logística, Meirelles recebeu uma ligação que atendeu em particular. Voltou minutos depois, o rosto uma máscara de fúria controlada. Patrícia desapareceu e informou em voz baixa. O policial designado para protegê-la foi encontrado inconsciente. Ela simplesmente sumiu. Fugiu ou foi levada? Perguntei. Impossível saber ainda. Mas isso complica tudo. Uma enfermeira se aproximou, entregando uma pequena sacola plástica transparente. Os pertences do paciente. Precisamos que alguém assine o recibo. Enquanto Júlia cuidava da papelada, abri a sacola. Carteira, relógio, colar de São Jorge que dei a Felipe quando completou 18 anos. E um celular, surpreendentemente intacto. Deveria estar bloqueado, comentou Meirelles, olhando o aparelho. Experimentei o padrão que Felipe sempre usava, a data de nascimento do pai. A tela desbloqueou imediatamente. Tão previsível, murmurou Júlia, olhando por cima do meu ombro. As notificações começaram a aparecer. Várias mensagens não lidas, a maioria de números desconhecidos. E então, uma que fez meu coração parar. Trabalho concluído. Transferência feita como combinado. Confirme recebimento. A mensagem era de apenas 1 hora atrás. E havia sido enviada por Patrícia. Mostrei a Meirelles, que imediatamente começou a verificar as outras mensagens. O que encontramos foi devastador. Conversas entre Felipe e Patrícia datando de meses atrás. Planejando. Conspirando. Ela nunca foi forçada a participar, concluiu Meirelles. Era parceira dele desde o início. E o pendrive? Perguntei, temendo a resposta. Precisamos verificar com o técnico forense imediatamente. A ligação confirmou nossos temores. O pendrive continha vírus sofisticados, programados para se ativar algumas horas após a conexão. Todos os arquivos estavam sendo corrompidos, incluindo o vídeo incriminador. Foi tudo uma armadilha, compreendi, finalmente. Patrícia nos entregou um pendrive preparado para destruir evidências. Enquanto estamos aqui, protegendo Felipe, Marcelo e os outros estão destruindo provas e escapando. Júlia abraçou meus ombros. Mãe, não podíamos saber. Mas eu deveria ter desconfiado. A facilidade com que encontramos o pendrive, a súbita consciência moral de Patrícia. Era conveniente demais. O que fazemos agora? Perguntei a Meirelles. Ele observou o corredor do hospital, pensativo. Continuamos com o plano. Transferimos Felipe em segredo, mantemos a notícia de seu estado crítico. Mas agora, em vez de esperar a grande operação conjunta. Ele fez uma pausa. Vamos diretamente atrás de Marcelo. Esta noite. Como? Questionou o Dr. Mendonça. Sem mandados, sem backup oficial. Tenho 4 policiais de confiança. E temos a vantagem da surpresa. Eles acham que estamos ocupados com Felipe e que o pendrive está destruindo evidências. Não esperarão um movimento agora. A proposta era arriscada, possivelmente ilegal. Mas depois de tudo que passamos, depois da traição de Patrícia, da quase morte do meu filho, qual alternativa tínhamos? Eu vou junto, declarei, surpreendendo a todos. Dona Cecília, isso é trabalho para. Meu filho quase morreu hoje. Minha casa foi usada em um esquema criminoso. Meu nome foi manchado. Tenho direito de ver isso até o fim. Júlia tentou protestar, mas eu estava decidida. Além disso, acrescentei, Marcelo me conhece como a senhora ingênua. Ele não esperará que eu participe de uma operação policial. Meirelles ponderou por alguns segundos, então assentiu lentamente. Sua presença pode de fato ser uma vantagem tática. Mas seguirá minhas instruções ao pé da letra.
Enquanto Felipe era preparado para a cirurgia que salvaria sua vida, eu me preparava para enfrentar o homem que quase atirou. A noite de traições ainda não havia terminado. E eu estava determinada a garantir que seu desfecho fosse diferente do que Marcelo planejara. A casa de Marcelo Dantas ficava em um condomínio de luxo na região oceânica de Niterói. Uma mansão branca de 3 andares, com vista para o mar e segurança privada. Enquanto observávamos de longe, em um carro sem identificação, eu me perguntava quantas vidas tinham sido destruídas para financiar aquele palacete. Confirmação visual, disse um dos policiais pelo rádio. Marcelo acabou de chegar, acompanhado de 2 homens. Um deles é o delegado Santos. Meireles apertou o volante com força. Estão reunidos. Melhor assim. O plano era simples e arriscado. Com apenas 5 policiais confiáveis, não poderíamos fazer uma abordagem frontal. Em vez disso, eu seria a distração, uma mãe desesperada buscando negociar a segurança do filho. Lembre-se, instruiu Meireles enquanto me entregava um pequeno dispositivo de escuta. Mantenha-os falando. Precisamos de confissões gravadas. E ao sinal, saia da sala imediatamente. Assenti, ajustando o aparelho em minha orelha, disfarçado como um simples brinco. Tem certeza que quer fazer isso, mãe? Perguntou Júlia, que insistira em nos acompanhar, mas permaneceria no carro. Não precisamos provar nada. Toquei seu rosto, recordando a menina que um dia embalei nos braços. Não é sobre provar, filha. É sobre justiça. Para Felipe, para os inquilinos enganados, para todos que esses homens prejudicaram. O interfone do condomínio era nossa primeira barreira. Mas Meireles tinha um trunfo. Diga que trouxe o pendrive original. Que quer negociar diretamente com ele. Funcionou. Após uma breve conversa, os portões se abriram para mim. Caminhei sozinha pelo jardim impecável, sentindo o peso da missão a cada passo. Os policiais entrariam pelos fundos, usando a distração que eu criaria. Marcelo pessoalmente abriu a porta, vestindo roupas casuais que provavelmente custavam mais que 3 meses do meu salário de professora. Dona Cecília, ele sorriu como se recebesse uma velha amiga. Que surpresa agradável. Por favor, entre. A sala de estar era imponente, com pé direito duplo e uma vista panorâmica para o oceano. O delegado Santos estava sentado em um dos sofás brancos, visivelmente desconfortável com minha presença. Havia mais 2 homens, que reconheci como o segurança corpulento do mirante e outro que não conhecia. Aceitam algo para beber, ofereceu Marcelo, como perfeito anfitrião. Água, vinho. Não vim para socializar, respondi, mantendo a voz firme. Vim negociar. Negociar. Marcelo sentou-se elegantemente, cruzando as pernas. E o que a senhora teria para oferecer? Tirei um pendrive da bolsa, uma cópia do que Patrícia nos entregará, sem os vírus. O original. Não o que Patrícia nos deu. Os olhos de Marcelo brilharam momentaneamente. Interessante. E como soube que aquele era falso? Meu filho está morrendo, declarei, a emoção em minha voz totalmente genuína. Levou 2 facadas por causa desse jogo sujo. Acha mesmo que não verificaríamos tudo? Santos se remexeu nervosamente. Marcelo, isso não estava no plano. Você disse que seria apenas um susto. Silêncio, ordenou Marcelo, sem tirar os olhos de mim. Continue, Dona Cecília. O que quer em troca? Que deixem meu filho em paz. Que assumam publicamente a responsabilidade pelos esquemas. E que devolvam o dinheiro dos inquilinos fraudados. Marcelo riu, um som frio que reverberou pela sala ampla. A senhora é realmente fascinante. Acredita mesmo que pode entrar na minha casa e fazer exigências? Não são exigências. É uma oferta. Este pendrive contra a segurança do meu filho. Ele se levantou, aproximando-se para examinar o dispositivo em minha mão. E como saberei que é o verdadeiro? Da mesma forma que saberei que cumprirão sua parte, confiança. Marcelo riu novamente, mais alto. Confiança? Depois do que seu filho fez. O que meu filho fez, repeti, indignada. Foi manipulado por você. Um jovem vulnerável com problemas financeiros, transformado em seu fantoche. Manipulado. Marcelo pegou uma bebida do bar elegante. Seu precioso Felipe veio até mim, Dona Cecília. Desesperado, afundado em dívidas de jogo. Ofereci uma saída,
E ele aceitou de bom grado. Depois o forçou a continuar e insistir. No início, talvez. Mas logo ele desenvolveu um gosto pelo negócio. Sabe quem sugeriu usar a casa da mãe para os golpes de aluguel? Ele mesmo. Ela confia em mim cegamente, foram suas palavras. Aquilo doeu como uma facada, mas mantive a compostura. Precisava fazê-lo continuar falando. Não acredito em você. Não? Pergunte ao delegado Santos. Ele estava presente quando Felipe propôs expandir a operação, usar documentos falsificados, abrir contas em seu nome. Santos, visivelmente desconfortável, assentiu relutantemente. O garoto era ambicioso. Viu? Marcelo sorriu. Seu filho não é a vítima inocente que imagina, Dona Cecília. Era um parceiro entusiasmado. Pelo menos até perder o nervo e começar a guardar evidências como seguro ponto. E por isso mandou matá-lo? Perguntei diretamente, esperando provocá-lo. Para minha surpresa, foi Santos quem respondeu, agitado: ninguém mandou matar ninguém. O plano era assustá-lo, fazê-lo entender as consequências de uma traição. 2 facadas no abdômen não me parecem um susto, respondi. Executores incompetentes, murmurou Marcelo, irritado. Difícil encontrar bons profissionais hoje em dia. Meu sangue gelou com a casualidade da afirmação. Enquanto ganhava tempo, observei pelo reflexo da janela movimentos no jardim. Os policiais estavam se posicionando. E Patrícia? Também era parte do plano. Patrícia é uma profissional exemplar, Marcelo sorriu. Interpretou perfeitamente seu papel de cúmplice arrependida. O pendrive com vírus foi ideia dela, aliás. Brilhante. Onde ela está agora? A caminho do exterior, provavelmente. Com uma generosa bonificação pelos serviços prestados. Ele deu um passo em minha direção. Agora, Dona Cecília, creio que falamos o suficiente. O pendrive, por favor. Ao fundo, o segurança corpulento se movimentou, aproximando-se sutilmente. A tensão era palpável. Antes insisti, quero ouvir diretamente do delegado Santos. Esses esquemas, quantas pessoas estão envolvidas? Quem mais na polícia? Santos parecia cada vez mais nervoso. Senhora, isso não é relevante para nossa negociação. Para mim é. Mantive-me firme. Se vou entregar a única prova que tenho, preciso saber contra o que estou lutando. Marcelo fez um gesto impaciente. Diga a ela, Santos. Que mal faz agora? O delegado suspirou. 3 delegados, 2 promotores, um juiz. Uma operação de anos, estruturada, profissional. Lavagem de dinheiro principalmente, mas também fraudes documentais, extorsão ocasional. E o dinheiro? Pressionei. Contas no exterior, respondeu Marcelo, orgulhoso. Panamá, Ilhas Cayman, Suíça. Intocáveis. Era o que precisávamos. Confissões claras, nomes, métodos. Toquei discretamente o brinco transmissor, o sinal combinado. Bem, disse Marcelo, estendendo a mão, creio que cumprimos nossa parte. O pendrive, agora. Antes que pudesse responder, a porta da frente foi arrombada, e vidros das janelas dos fundos explodiram simultaneamente. Os policiais entraram de todas as direções, armas em punho. Polícia. Todos no chão. A cena seguinte foi caótica. O segurança tentou sacar uma arma, mas foi rapidamente dominado. Santos congelou, levantando as mãos. O terceiro homem tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado. Apenas Marcelo manteve a compostura, sorrindo enquanto era algemado. Impressionante, Dona Cecília. Realmente impressionante. Aprendi com o melhor, respondi, olhando nos olhos. Você me ensinou que confiança é para os ingênuos. Meirelles entrou, supervisionando as prisões. Marcelo Dantas, delegado Mauro Santos, vocês estão presos por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tentativa de homicídio, extorsão. Enquanto Meirelles continuava listando crimes, busquei o olhar de Marcelo uma última vez. Isso é por meu filho. E por todos que vocês prejudicaram. Pela primeira vez, vi algo quebrar naquele rosto confiante. A máscara de controle deslizou, revelando o homem assustado por trás do criminoso sofisticado. Quando saí da casa, Júlia correu para me abraçar. Você conseguiu, mãe. Conseguimos. Sobre o oceano,
O céu começava a clarear, anunciando um novo dia. Enquanto observava o nascer do sol, pensei em Felipe, lutando pela vida no hospital. Em nossa casa, ocupada por estranhos enganados. Na longa estrada de recuperação à nossa frente. Mas pela primeira vez em dias, senti algo que havia esquecido: esperança. Não seria fácil, mas havíamos dado o primeiro passo para reconstruir o que foi quebrado. Vamos ver Felipe, disse a Júlia, segurando sua mão. Está na hora de começar a consertar nossa família. 3 dias se passaram desde a prisão de Marcelo e seus cúmplices. Felipe havia sido transferido com sucesso para o Hospital São Lucas, onde se recuperava lentamente dos ferimentos. A notícia oficial, divulgada estrategicamente, era de que permanecia em estado grave no hospital público. A operação desencadeada pelas confissões gravadas crescerá exponencialmente. A Polícia Federal assumiu o caso, e novos nomes surgiam a cada hora. Empresários, políticos, servidores públicos. A teia de corrupção se revelava muito maior do que imaginávamos. É a maior operação anticorrupção do Estado este ano, explicou Meirelles durante sua visita ao hospital. As gravações da casa de Marcelo foram decisivas. Sem elas, provavelmente conseguiriam escapar com tecnicidades legais. Felipe dormia, ainda sedado após a segunda cirurgia para controlar uma infecção. Seu rosto estava pálido, mas os médicos garantiam que se recuperaria completamente, fisicamente, pelo menos. As cicatrizes emocionais seriam outra história. E quanto a ele? Perguntei a Meirelles, observando meu filho. Qual será sua situação legal? Complicada, admitiu o detetive. Não posso prometer imunidade. Ele participou ativamente dos esquemas, mesmo que sob coação em certos momentos. Ele precisa responder pelos seus atos, concordei, surpreendendo Meirelles. Mas espero que considerem as circunstâncias. Com a colaboração dele, os depoimentos, as provas que reunimos, o promotor já sinalizou abertura para um acordo de delação premiada. Redução significativa da pena, possivelmente regime semiaberto. Júlia, que ouvia a conversa, interferiu. E quanto à segurança dele? Mesmo na prisão, esses criminosos têm conexões. Estamos trabalhando nisso, garantiu Meirelles. Programa de proteção a testemunhas é uma possibilidade. Nossa conversa foi interrompida por uma enfermeira que entrou apressadamente. Dona Cecília, tem uma mulher insistindo em vê-la na recepção. Diz que é urgente. Quem? Não quis se identificar, mas disse que é sobre sua casa. Júlia se ofereceu para verificar, mas decidi ir pessoalmente, acompanhada por Meirelles. Na recepção, encontramos uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos e postura elegante. Dona Cecília. Ela se aproximou. Sou Teresa Campos, proprietária da imobiliária Elite. Precisamos conversar sobre sua residência. Fomos para a cafeteria do hospital. Teresa tirou alguns documentos da pasta. Sua casa foi colocada à venda há 3 semanas, explicou ela. Através da nossa imobiliária. Como? Exclamei. Isso é impossível. Infelizmente, não é. Ela mostrou os papéis. Um contrato de venda assinado com meu nome, reconhecimento de firma, toda a documentação aparentemente em ordem. A venda foi concluída ontem. O novo proprietário pretende assumir o imóvel em uma semana. Isso é fraude, protestou Júlia. Minha mãe nunca vendeu aquela casa. Suspeitei disso quando vi as notícias sobre as prisões, confirmou Teresa. Por isso vim pessoalmente. O comprador, um empresário de São Paulo, pagou 1,5 milhão de reais, valor abaixo do mercado, mas em dinheiro. O pagamento foi feito diretamente ao vendedor, seu filho, com uma procuração ampla em seu nome. Meirelles examinou os documentos. A procuração parece autêntica. Reconhecimento de firma, tudo conforme. A procuração do hospital, murmurei, lembrando da confissão de Felipe. Ele ampliou os poderes depois. Precisamos reverter isso imediatamente, declarou Júlia. Não será simples, advertiu Meirelles. Se a documentação está formalmente correta, será necessário um processo judicial. E enquanto isso, questionei. Os inquilinos enganados continuam lá, e agora um comprador inocente acha que a casa é dele. Há mais, continuou Teresa. O dinheiro foi transferido para uma conta offshore. Praticamente irrastreável. A porta da cafeteria se abriu, e Dr. Mendonça entrou apressadamente.
Finalmente os encontrei, disse ele. Felipe acordou. Está lúcido e pedido para falar com você, Dona Cecília. Diz que é urgente. No quarto do hospital, Felipe estava sentado na cama, visivelmente em dor, mas determinado. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, tentei te avisar, sua voz estava rouca. A casa. Marcelo me forçou a assinar os papéis de venda na semana passada. Já sabemos, respondi, segurando sua mão. Uma corretora veio nos informar. Não é só isso, continuou ele, agitado. O comprador não é um empresário qualquer. É Otávio Mendes. O nome caiu como uma bomba. Otávio Mendes era notório no submundo do crime, oficialmente um empresário do ramo imobiliário, extraoficialmente um dos maiores lavadores de dinheiro do crime organizado. Ele vai transformar a casa em um centro de operações, explicou Felipe. Estrutura perfeita, localização discreta, vizinhança que não faz perguntas. Foi planejado há meses, como garantia caso algo desse errado com Marcelo. Meirelles imediatamente pegou o telefone, alertando sua equipe. Precisamos de vigilância naquela casa agora. E um mandado de busca e apreensão. Mas os inquilinos, lembrei. Pessoas inocentes que ainda estão lá. E Otávio não espera uma semana, acrescentou Felipe com urgência. Ele vai assumir a casa hoje à noite. Está tudo preparado. A situação era crítica. Meirelles começou a coordenar uma operação de emergência, enquanto o Dr. Mendonça buscava medidas judiciais para bloquear a transferência da propriedade. Felipe segurou meu braço quando tentei sair. Mãe, tem mais uma coisa. O dinheiro da venda, eu não recebi. Foi para uma conta que Marcelo controla. Mas sei como acessá-la. Como? As senhas, os documentos necessários, estão todos no verdadeiro pendrive. Que verdadeiro pendrive? Perguntou Júlia. O que Patrícia nos deu era falso, e o original nunca foi encontrado. Felipe sorriu fracamente. Porque nunca esteve na casa. Está com vovó Matilde. Olhei para meu filho, confusa. Minha mãe morreu há 5 anos, Felipe. Sim, mas antes de morrer, ela me deu uma caixinha de madeira entalhada para guardar pequenos segredos. Lembra? Ficou no jazigo dela, dentro da gaveta de documentos. Ninguém jamais procuraria lá. Júlia e eu nos entreolhamos, atonitas. Tão simples, tão inesperado. Marcelo procurou por toda parte, continuou Felipe. Ameaçou, pressionou. Mas nunca mencionei vovó Matilde. Vou ao cemitério agora mesmo, declarou Júlia. E eu preciso ir para casa, decidi. Avisar os inquilinos, impedir que Otávio tome posse. Absolutamente não, protestou Meirelles. É muito perigoso. Otávio Mendes não é como Marcelo. Ele não negocia, não conversa. Elimina obstáculos. Aquela é minha casa, insisti. Construída com o suor meu e de Antônio. Não vou simplesmente abandoná-la. Felipe tentou se levantar, gemendo de dor. Eu vou com você. Você fica, ordenei, com uma autoridade que não sentia em décadas. Já causou danos suficientes. O comentário o atingiu como um golpe físico. Arrependi-me imediatamente, mas era tarde demais. Tem razão, murmurou ele, recostando-se. Sempre tive o dom de destruir o que amava. Júlia interveio. Este não é momento para ajustes de contas emocionais. Temos uma crise real nas mãos. Ela estava certa, é claro. Após breve discussão, um plano foi estabelecido. Júlia iria ao cemitério buscar o pendrive. Meirelles mobilizaria uma equipe discreta para monitorar a casa. Dr. Mendonça trabalharia nas medidas judiciais emergenciais. E eu, contra todas as recomendações, iria para casa, acompanhada por 2 policiais à paisana. Se Otávio aparecer, instruiu Meirelles, não confronte. Saia imediatamente. Antes de partir, olhei para Felipe uma última vez. Apesar de tudo, era meu filho. O menino que um dia carregara nos braços, que prometera ao pai cuidar de mim. Vamos resolver isso, prometi. E depois, reconstruiremos nossa vida. De alguma forma. Ele assentiu silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Enquanto saíamos do hospital, o sol começava a se pôr. A batalha decisiva pelo que restava da nossa família estava prestes a começar. E dessa vez, não haveria lugar para erros ou hesitações.
O crepúsculo tingia o céu de Niterói quando chegamos à minha casa, ou ao que ainda era minha casa, apesar dos documentos falsificados. Os dois policiais à paisana, Paulo e Regina, permaneceram em um carro estacionado discretamente na esquina, enquanto eu caminhava pelo jardim que Antônio cuidara com tanto carinho. As luzes estavam acesas, e vozes vinham do interior. Ao abrir a porta, encontrei Tiago, o rapaz tatuado, carregando caixas para a sala. Dona Cecília, exclamou ele, surpreso. A senhora voltou. Nunca realmente parti, respondi. O que está acontecendo aqui? Estamos saindo, explicou ele. Um homem veio mais cedo, disse que comprou a casa e que temos até amanhã para desocupar. Que homem? Alto, cabelos grisalhos, cicatriz no queixo. Muito educado, mas assustador. Otávio Mendes. Já havia começado. A senhora idosa, Dona Berenice, apareceu no corredor. Cecília. Graças a Deus. Achei que tinha nos abandonado. Rapidamente, reuni os 3 inquilinos na sala. Patrícia, é claro, havia desaparecido. Expliquei a situação, a fraude, as prisões, o perigo iminente. Vocês precisam sair esta noite, concluí. Não é seguro aqui. Mas para onde iremos? Perguntou Dona Berenice, angustiada. Vendi meus móveis, usei todas as minhas economias. Tenho um primo com quartos disponíveis, ofereceu Tiago. Não é luxuoso, mas é seguro. E o dinheiro que pagamos? Questionou o terceiro inquilino, um rapaz quieto chamado Eduardo. Estamos trabalhando nisso, prometi. Com a apreensão das contas de Marcelo e dos outros envolvidos, há boas chances de recuperar pelo menos parte do valor. Enquanto eles rapidamente juntavam seus pertences, recebi mensagem de Júlia. Encontrei. Voltando para o hospital. Um alívio momentâneo. O pendrive existia. Agora precisávamos apenas sobreviver à noite e impedir Otávio de tomar posse da casa. Os inquilinos partiram em menos de 1 hora, deixando-me sozinha na casa da minha vida. Toquei as paredes, lembrando de cada momento vivido ali, o crescimento dos filhos, os aniversários, as noites de estudo corrigindo provas, o último sorriso de Antônio. Meu telefone tocou. Era Meirelles. Dona Cecília, temos movimento. 2 carros acabam de parar a um quarteirão de distância. Homens descendo, parecem armados. Saia daí agora. E deixar que tomem minha casa. É apenas uma construção, insistiu ele. Pode ser recuperada nos tribunais. Sua vida não. Mas algo em mim se recusava a ceder. Após semanas sendo manipulada, enganada, tratada como uma velha ingênua, algo se rebelava. Tenho um plano, respondi. Os policiais que estão comigo têm algum equipamento de gravação? Sim, mas... Ótimo. Quero que gravem tudo. E quero que a polícia entre apenas quando eu der o sinal. Qual sinal? Acenderei e apagarei as luzes da varanda 3 vezes. Desliguei antes que ele pudesse protestar mais. Regina entrou discretamente pelos fundos com um pequeno dispositivo de gravação, que ocultei no arranjo de flores da mesa de centro. Isso é loucura, sussurrou ela. Deixe-nos pelo menos ficar dentro da casa. Não. Se Otávio perceber a presença de policiais, nunca dirá o que precisamos ouvir. Relutantemente, ela saiu pelos fundos, deixando-me sozinha. Preparei uma bandeja com café, uma antiga tradição brasileira de hospitalidade, mesmo para inimigos, e esperei. Não esperei muito. Às 20h47, a campainha tocou. Respirei fundo, ajustei minha postura, e abri a porta. Otávio Mendes era exatamente como Felipe descrevera. Alto, imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma pequena cicatriz no queixo. Vestia um terno impecável e sorria como um lobo diante da presa. Senhora Rodrigues, cumprimentou educadamente. Que surpresa encontrá-la aqui. É minha casa, respondi simplesmente. Onde mais estaria? Ele ergueu as sobrancelhas, divertido. Houve um mal-entendido, então. Adquiri esta propriedade legalmente. Tenho os documentos comigo. Documentos fraudulentos, corrigi. Baseados em uma procuração adulterada. Otávio sorriu, imperturbável. Atrás dele, 2 homens aguardavam no jardim, guarda-costas, sem dúvida. Posso entrar? Discutiremos isso civilizadamente.
Abri a porta, convidando-o. Os guarda-costas tentaram segui-lo, mas Otávio fez um gesto para que permanecessem fora. Interessante. Queria uma conversa privada. Café? Ofereci, indicando a bandeja. A famosa hospitalidade brasileira, ele sorriu, aceitando a xícara. Mesmo em circunstâncias adversas. Minha mãe me ensinou que civilidade é mais poderosa que hostilidade. Otávio observou a sala, avaliando os móveis, as fotografias familiares, as pequenas memórias de uma vida inteira. Encantadora residência. Entendo seu apego a ela. Não é apenas apego, respondi. É meu lar. Construído com décadas de trabalho honesto, algo que talvez seja difícil para o senhor compreender. Seu sorriso vacilou momentaneamente. Cuidado, senhora. Cortesia tem limites. Como os tem a paciência, retruquei. Sei quem o senhor é, senhor Mendes. Sei o que pretende fazer com esta casa. E sei sobre sua conexão com Marcelo. Ele colocou a xícara na mesa, estudando-me com novos olhos. Impressionante. Para uma professora aposentada, está bem informada. Para um criminoso sofisticado, foi bastante descuidado, respondi. Comprar uma propriedade obviamente fraudulenta, ligada a uma investigação em andamento. Propriedade perfeitamente documentada, corrigiu ele. Com assinaturas reconhecidas em cartório, transferência registrada, pagamento comprovado. Pagamento enviado para contas offshore que serão bloqueadas assim que o pendrive for entregue às autoridades. Pela primeira vez, vi verdadeira surpresa no rosto de Otávio. Que pendrive seria esse? Aquele que seu sócio Marcelo procurava desesperadamente. Com registros detalhados de todas as operações dos últimos 3 anos. Incluídos suas participações, Sr. Mendes. Era um blefe parcial. Não sabíamos exatamente o que continha o pendrive que Júlia recuperara. Mas o efeito foi imediato. Otávio se levantou, a máscara de cordialidade completamente abandonada. Onde está? Em segurança. E se algo acontecer comigo esta noite, será entregue automaticamente à Polícia Federal amanhã cedo. Ele começou a circular pela sala, avaliando suas opções. O que você quer? Dinheiro. Quero minha casa. E quero que os inquilinos fraudados sejam ressarcidos. Isso é facilmente arranjável. Quanto? O dobro do que pagaram. E quero que confesse seu envolvimento com Marcelo Dantas, com a rede de lavagem de dinheiro, e com a tentativa de assassinato do meu filho. Ele riu, genuinamente divertido. Isso é absurdo. Por que eu faria tal coisa? Porque é a única forma de recuperar o pendrive. Otávio se aproximou, ameaçador. Existem outras formas de conseguir informações, senhora Rodrigues. Certamente existem. Mas nenhuma que não alerte imediatamente a polícia que está monitorando esta casa neste exato momento. Ele parou, analisando meu rosto em busca de sinais de blefe. Sua posição é mais precária do que imagina, continuei. Marcelo está colaborando com as autoridades em troca de redução de pena. O delegado Santos também. Neste exato momento, sua rede está sendo desmantelada. A única razão pela qual ainda não foi preso é porque querem pegar todos de uma vez. Era parcialmente verdade. Marcelo havia realmente iniciado negociações de delação, segundo Meirelles. Duvido que Marcelo tenha mencionado meu nome, respondeu Otávio, mas notei a incerteza em sua voz. Por que não perguntamos a ele? Sugere, pegando meu telefone. Posso ligar para o detetive Meirelles agora mesmo e confirmar. A menção ao nome de Meirelles foi o golpe final. Otávio recuou sutilmente. O que propõe, exatamente? Um acordo simples. O senhor confessa seu envolvimento, agora, sendo gravado. Devolve a escritura da minha casa. Ressarce os inquilinos fraudados. Em troca, o pendrive não chega às autoridades, pelo menos não a parte que o incrimina diretamente. E devo confiar em sua palavra. Tem escolha? A operação policial está prevista para amanhã ao amanhecer. Este é seu único caminho de saída. Ele considerou por um longo momento, depois sorriu lentamente. Você joga bem, senhora Rodrigues. Muito bem para uma amadora. Tive bons professores recentemente, respondi. Pessoas que subestimaram uma senhora ingênua. Muito bem. Vamos negociar. Nas 2 horas seguintes,
Otávio Mendes confessou detalhadamente seu envolvimento com a organização criminosa, especificou valores, métodos, nomes de cúmplices. Explicou como a compra da minha casa era parte de um plano maior para expandir as operações de lavagem de dinheiro. Quando terminamos, ele assinou uma declaração reconhecendo a fraude na compra da casa e se comprometendo a ressarcir os inquilinos. Satisfeita? Perguntou ele, entregando o documento. Quase, respondi, indo até a varanda. Acendi e apaguei as luzes 3 vezes. O que está fazendo? Questionou Otávio, repentinamente alerta. Segundos depois, a casa foi cercada. Policiais entraram por todas as portas e janelas, armas em punho. Os 2 guarda-costas foram rapidamente dominados no jardim. Otávio Mendes, anunciou Meireles, entrando na sala. Você está preso pelos crimes confessados nos últimos 127 minutos, gravados com sua ciência e autorização. Enquanto os policiais o algemavam, Otávio me encarou, a compreensão do que acontecerá lentamente se formando em seus olhos. O pendrive. Existe, Coveman. Mas não precisávamos dele para incriminá-lo. Você mesmo fez isso. Impressionante, murmurou ele, quase admirado, enquanto era levado. Completamente impressionante. 6 meses depois, sentada na varanda da minha casa, legalmente minha novamente após batalha judicial, observava o pôr do sol sobre a baía de Guanabara. Júlia estava na cozinha, preparando um chá. E Felipe, recém-saído do presídio para sua primeira licença no regime semiaberto, organizava o jardim que tanto tempo ficou abandonado. Seu acordo de delação premiada havia reduzido substancialmente sua pena. Trabalha durante o dia em um projeto de reabilitação para dependentes químicos e retorna à noite para a prisão, por enquanto. Em 3 meses, passaria para o regime aberto. Os inquilinos fraudados foram ressarcidos com o dinheiro recuperado das cotas de Marcelo e Otávio. Alguns, como Dona Berenice, ocasionalmente me visitam para um café e uma conversa. A rede criminosa foi desmantelada. 19 prisões, incluindo empresários, políticos e servidores públicos. O caso ainda repercute na imprensa, ocasionalmente mencionando a corajosa professora aposentada que ajudou a desvendá-lo. Felipe terminou de podar as roseiras e veio sentar-se ao meu lado, as mãos sujas de terra, o rosto mais magro, mais sério, mas com um brilho nos olhos que há muito não via. As rosas voltarão na primavera, disse ele. Mais fortes, segundo o florista. A vida sempre encontra um caminho de voltar, respondi, olhando para meu filho, o menino que se perdeu, o homem que tenta se encontrar. Mãe, ele começou, a voz embargada, sei que já pedi muitas vezes, mas preciso dizer novamente, me perdoa. Peguei suas mãos sujas de terra nas minhas. As mesmas mãos que um dia embalei quando eram pequenas e inocentes. Perdão não é um momento, filho. É uma jornada. Estamos nela juntos. Júlia trouxe o chá, juntando-se a nós na varanda. Por um momento, sentados ali, éramos apenas uma família observando o pôr do sol, fragmentada, cicatrizada, mas ainda uma família. Sabia que a casa ao lado está à venda, comentou Júlia casualmente. A verdadeira. Pensei nisso, confessei. Talvez quando Felipe estiver em regime aberto, poderíamos renovar essa casa, transformá-la em 2 unidades. Uma para mim, outra para alugar, legitimamente. Felipe sorriu, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Desta vez, faríamos direito, disse ele. Com contratos reais, recibos, tudo documentado. Um negócio honesto, concordei, retribuindo o sorriso. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pensei na jornada extraordinária que nos trouxera até aqui. Nos estranhos que invadiram minha casa, nas mentiras, nas traições, no perigo. E como, paradoxalmente, precisei perder quase tudo para recuperar o que realmente importava. A vida é estranha, murmurei, mais para mim mesma que para eles. Às vezes, precisamos que estranhos entrem em nossa casa para descobrirmos quem realmente somos. Felipe apertou minha mão. Júlia apoiou a cabeça em meu ombro. E juntos, observamos as primeiras estrelas surgirem no céu de Niterói, iluminando o caminho para nossa nova história.